Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, 6 de agosto, 18º domingo do tempo comum, dia em que celebramos a solenidade da Transfiguração do Senhor. A festa da Transfiguração do Senhor acontece no mundo cristão desde o século V. Esta solenidade nos convida a dirigir o olhar para o rosto do Filho de Deus, como fizeram os apóstolos Pedro, Tiago e João, que viram a sua transfiguração no alto do Monte Tabor, localizado no coração da Galileia. Então este episódio bíblico é relatado distintamente pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. E hoje convido sua família para partilharmos o evangelho de hoje tirado de Mateus, no capítulo 17, versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando descia da montanha, Jesus ordenou-lhe: Não contei a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a vida e a ação de Jesus não termina na sua morte. Então, a transfiguração é sinal da ressurreição. A sociedade não conseguirá deter a pessoa e a atividade de Jesus, que irão continuar através dos seus discípulos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a voz de Deus mostra que, daqui por diante, Jesus é a única autoridade. Todos os que ouvem o convite de Deus e seguem a Jesus até o fim, começam desde já a participar de sua vitória final, quando ressuscitarão com ele. Pedro, Tiago e João, os mais destacados do grupo dos discípulos, tiveram o privilégio de ver a glória do Messias, antecipada na cena da transfiguração. Este estava destinado a ser glorificado por Deus, revestido de imortalidade divina. Então perceba que o episódio evangélico está todo envolvido pela presença divina. O monte para o qual Jesus e seus discípulos se dirigiram simboliza o lugar da presença e da comunicação divina. Dirigir-se para o alto monte, porque o ser humano deve elevar-se para poder contemplar a manifestação da glória divina. O rosto de Jesus, brilhante como o sol, apontava para a glória dos justos no reino do Pai. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a figura de Jesus transfigurado ao lado de Moisés e de Elias representa para nós uma realidade espiritual que nos faz desde já participante da glória futura, juntamente com os santos e os profetas que vivencia o amor infinito do Pai. Assim como fez com Pedro, Tiago e João, Jesus também quer fazer com cada um de nós a cada dia. Ele nos leva para a montanha, a fim de que possamos elevar o coração a Deus e ter com Ele assim uma experiência de amor pelo poder do Espírito Santo. Deus não discrimina ninguém e todos nós somos capazes de, desde já, experimentar a sua majestade, experimentar a sua glória manifestada dentro do nosso coração. As roupas brilhantes e brancas de Jesus representam as vestes e a glória de Deus Pai, que
que quer assim destinar a todos nós, os seus filhos muito amados. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, como homens, podemos também ser transformados e ter a nossa alma, o nosso corpo, purificados pelo poder do Espírito Santo. A intimidade com o Pai muda a nossa aparência. E é pela oração que podemos ter conhecimento real de Deus e manter com Ele um diálogo como fez Jesus com Moisés e Elias. Quando nos retiramos para um momento de oração, o Pai também nos fala e revela algo sobre Jesus. Este é o meu filho amado, escutai-o. Então veja que o cenário da transfiguração de Jesus nos dá também o entendimento de que Deus nos prepara no Tabor, isto é, no monte, na oração, no recolhimento, para que possamos depois descer e enfrentar a luta da nossa vida de uma maneira toda nova. Na oração, nós obedecemos ao Pai e escutamos a Jesus. Isso é bom a gente frisarmos e colocar no nosso coração. Na oração, nós obedecemos ao Pai e escutamos a Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, devemos nos perguntar: já subimos com Jesus ao Monte Tabor? A nossa oração pessoal nos tem ajudado? Tem nos transfigurado diante de Jesus? Ou vê Jesus transfigurado diante de vocês? Qual a diferença entre as duas situações? Transfigurar-se diante de Jesus ou ver Jesus transfigurado diante de nós? Qual a diferença? Temos medo de dar passos concretos na nossa vida? O que é que tem nos assustado no dia de hoje? Façamos essa reflexão, amados irmãos e irmãs, e peçamos ao Pai que a transfiguração nos leve a confessar Jesus como seu Filho amado e a reconhecer que somos chamados a expressar o esplendor divino que trazemos dentro de cada um de nós. Assim seja. Amém. Desejo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, um santo e abençoado domingo, e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.